Copa América, James Rodrigues manda recado para a Argentina: quero ser campeão. A final da Copa América acontece na noite do próximo domingo, 14. Às 21 horas de Brasília, a bola rola no Hard Rock Estádio, Colômbia na final da Copa América. Na noite de quarta-feira, 10, a Colômbia, comandada por James Rodrigues, garantiu a classificação para a final da Copa América ao bater o Uruguai por 1-0, no Bank of America Estádio de forma sofrida. A Argentina será a adversária dos colombianos na grande decisão. O gol que garantiu a classificação cafeteira para a decisão foi marcado por Lerma, ainda na primeira etapa, com assistência do jogador do São Paulo. A final da Copa América acontece na noite do próximo domingo, 14. Às 21 horas de Brasília, a bola rola no Hard Rock Estádio, em Miami, nos Estados Unidos. James está esperançoso que vai conseguir chegar ao topo da América. James Rodrigues fala sobre a final. James Rodrigues foi mais uma vez fundamental e colocou seu país em uma final de Copa América após longos 23 anos. Em entrevista para a imprensa na zona mista, ele mandou recado aos argentinos: a Colômbia vai com tudo. Quero ser campeão, sabemos que é um rival complicado, que tem experiência em jogar finais, mas nós temos fome, faltava o mais importante, que era jogar essa grande final. Esperamos chegar em boas condições, iniciou. Eu queria fazer uma boa Copa América, fazer uma grande final e poder ganhá-la. É o que todos esperamos, faltava o mais importante, que era jogar essa grande final. Esperamos chegar em boas condições, prosseguiu. O craque colombiano igualou um recorde brasileiro que durava 20 anos e agora está junto de Alex como recordista de assistências em uma edição do torneio. Ambos se juntam a Pelé como únicos atletas sul-americanos a conseguirem 6 assistências em um grande torneio. Eu queria fazer uma boa Copa América, fazer uma grande final e poder ganhá-la. É o que todos esperamos, concluiu o colombiano, que pode voltar ao São Paulo segundo Casares, já que tem contrato até 2025. Cruzeiro deve vender mando de jogos contra Fortaleza e São Paulo. Clube Mineiro deve vender mando de campo de 2 partidas no Brasileirão por acordo feito na gestão de Ronaldo. Fora de campo, o Cruzeiro, sob nova direção, trabalha com novos acordos comerciais e com maiores pretensões para o futuro na atual temporada do time mineiro. Porém, a nova gestão de Pedro Lourenço ainda tem de cumprir acordos feitos pela gestão antiga da SAF, comandada por Ronaldo, e um deles envolvia o local das partidas. De acordo com a Rádio Itatiaia, a diretoria chefiada por Ronaldo havia vendido 4 mandos de campo da equipe no Campeonato Brasileiro deste ano para serem redistribuídos. Porém, com a nova gestão, esse número de mandos vendidos passou a ser apenas de 2 no Brasileirão, que por sua vez, já tem suas datas definidas, de acordo com a rádio. Conforme apurado pela Itatiaia, o primeiro duelo já tem sua data definida, e será o jogo diante do Fortaleza na 21ª rodada da competição, em que o time jogará no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ES. O jogo na região metropolitana da capital Vitória, que será realizado provavelmente no dia 4 de agosto, foi confirmado à rádio pela Secretaria de Esportes e Lazer, SESPORT, do Governo do Estado do Espírito Santo, que administra o estádio. Outro duelo que será vendido, de acordo com a rádio, é o da 26ª rodada, diante do São Paulo, que por sua vez ainda não tem data definida para acontecer, mas já teria um local escolhido. Este local seria o estádio Mané Garrincha em Brasília, DF, que sediaria o duelo entre mineiros e paulistas, após acordo com uma promotora privada de eventos, ainda não revelada. São Paulo de Zubeldia aposta em 3 motivos para quebrar tabu contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. São Paulo mira a liderança do Brasileirão. São Paulo busca a liderança na Arena MRV. O São Paulo encostou nos líderes do Campeonato Brasileiro. Agora com 27 pontos, a equipe paulista vai torcer por um empate entre Palmeiras e Bahia e secar o Botafogo nesta rodada. Tudo isso porque o tricolor do Morumbis venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0, na noite do último sábado, 6. Os atacantes André Silva e Luciano marcaram os gols do time comandado por Luiz Zubeldia. Agora para o duelo diante do Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Minas Gerais, o São Paulo irá contar com o goleiro Rafael, que estava com a seleção brasileira na Copa América. O arqueiro deve ser o titular no lugar de Jandrei em Belo Horizonte. O duelo diante do Galo, na Arena MRV, nesta quinta-feira, 11, além de poder fazer o São Paulo encostar na liderança, como também o soberano pode quebrar um tabu contra a equipe mineira. São Paulo quer quebrar tabu contra o Atlético Mineiro. O tricolor não vence os mineiros desde 2020. De lá para cá, foram 6 partidas com 3 empates e 3 derrotas para os paulistas.
Os dados foram coletados pelo UOL Sport. Em Minas Gerais, o cenário é ainda pior. Nas últimas 15 vezes em que o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro fora de casa, venceu apenas uma. A vitória ocorreu em 2016, quando o zagueiro Maicon e o atacante Gilberto viraram o duelo pelo Brasileirão daquele ano. São Paulo aposta na volta dos jogadores para a Copa América. Nos bastidores do São Paulo, o duelo dessa noite é fundamental para o jejum ser quebrado diante dos mineiros por 3 motivos. O primeiro é que o time de Zubeldia voltou a jogar bem. O segundo motivo é que os jogadores do tricolor que estavam na Copa América voltam a ficar à disposição da comissão técnica de Zubeldia. E por fim, o momento ruim do Atlético Mineiro é a cereja do bolo. Os mineiros vêm de derrotas pesadas contra Flamengo e Botafogo e não vencem na Arena MRV desde maio. São 5 tropeços seguidos diante de seus torcedores. Atlético Mineiro defende invencibilidade diante do São Paulo no Brasileirão. Galo defende vantagem diante do tricolor de estar invicto nos últimos 3 anos diante dos paulistas pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, 11 às 21h30, horário de Brasília, um dos confrontos mais esperados da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na capital mineira entre alvinegros e tricolores. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo pensando em espantar a má fase, já que o time alvinegro só venceu um dos últimos 7 jogos e precisa da recuperação na tabela. Enquanto isso, o São Paulo vem de 4 vitórias consecutivas e sonha com mais 3 pontos para se colocar de vez entre os ponteiros da competição e, assim, poder sonhar com o título. Para superar a má fase, no entanto, a equipe alvinegra pode se inspirar no histórico recente diante dos tricolores, o que pode ser um alívio para os comandados de Gabriel Milito. Nos últimos anos, os atleticanos vêm tendo vantagem nos confrontos diretos diante dos são paulinos, tanto em jogos como mandante como em jogos fora de casa. Desde a vitória são paulina por 3-0 no Morumbi, ainda pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020, o tricolor amarga 3 anos sem vencer o Galo em duelos diretos. Foram 6 jogos entre eles com 3 vitórias atleticanas e 3 empates. Nesta quinta-feira, pela primeira vez na história, ambos vão se enfrentar na Arena MRV, a nova casa alvinegra. Os são paulinos querem quebrar o tabu, enquanto os mineiros querem manter a tendência do ano passado, em que venceram os 2 confrontos por 2-0 no Morumbi e por 2-1 no Mineirão. Cuéllar no SPFC? Veja o que o presidente do SPFC fala sobre o volante. Nos últimos dias, as redes sociais foram palco de especulações a respeito de um possível interesse do São Paulo no colombiano Cuéllar, ex-Flamengo. O volante está atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita e tem demonstrado vontade de voltar ao Brasil. Mas Carlos Belmonte, diretor de futebol são paulino, assegurou ao blog de Jorge Nicola que não existem negociações. Por outro lado, o SPFC continua no mercado em busca de um zagueiro, de preferência canhoto. O principal nome que o tricolor vem buscando é o de Sabino. O São Paulo deu mais um passo na tentativa de contratar o zagueiro Sabino, do Santos. Nesta terça-feira, 23, os homens do futebol do tricolor estiveram com representantes do jogador. No encontro foram apresentadas as condições do contrato de Sabino com o Santos. A ideia é que o São Paulo não tenha de comprá-lo do Peixe, mas apenas assumir salário, comissão e luvas prometidas por Orlando Rolo, que comandava o Santos quando da renovação de contrato com Sabino. Neste caso, o tricolor arcaria com salários de R$200 mil por mês nesta temporada, com aumentos de R$20 mil por ano até 2025. Também ficaria responsável pelas luvas de R$1 milhão e comissão aos empresários no mesmo valor. Novo presidente do Santos, Andrés Rueda, teria afirmado aos representantes que liberaria Sabino de graça se aparecesse um clube disposto a bancar tudo. A dúvida é se isso também vale para um rival como São Paulo. Além de Sabino, o São Paulo tem conversas com outro zagueiro canhoto. Mas trata-se de um estrangeiro que a diretoria tenta manter em sigilo.